Isso explica já uma questão que eu estava na cabeça para te perguntar, que é essa contradição que eu acho que todo povo brasileiro sente, que é o fato de que o nosso país ele é muito rico naturalmente, inclusive no que tange a riqueza em termos de rios, de bacias, etc., que pode ser um meio de uso para as hidrelétricas, e ao mesmo tempo parece que a gente não vê isso refletido na nossa condição de vida, né? E daí o grande caso é como diabos que o país é tão capaz de produzir, por exemplo, energia hidrelétrica e a gente paga um absurdo da conta de luz. Mas eu acho que de alguma forma, uma parte pelo menos tu já explicou, né? É, porque isso eu acho que é uma questão boa pra gente, porque de alguma forma a gente tem uma série por exemplo, de hidrelétricas conhecidas, né? A Itaipu que tu estava citando, que ela é importante, né? Eu acho que talvez é um dos pontos principais. Ele é um ponto interessante, porque se a gente olha do ponto de vista. A Itaipu, para quem não lembra, tá na divisa do Paraná com o Paraguai, né? E a gente divide mais ou menos a parte da energia, né? Tem uma discussão ali sobre a venda do excesso, etc. Mas o ponto é, se a gente olha do ponto de vista do Paraguai, o Paraguai basicamente depende completamente hoje da energia da Itaipu. Mas ela produz muita energia e consegue sustentar quase que uma parte considerável do país. E para o Brasil ela representa um percentual bastante significativo, mas assim, ainda precisa de vários outros pontos, né? Mas tava mencionando isso para dizer que, bom, a despeito da necessidade continental do nosso Brasil de insumo energético, a gente também tem uma condição de produção bastante grande. Mas ao mesmo tempo daí a gente tem essa contradição, né? A gente tá vendo, especialmente nos últimos anos, né, essa política das bandeiras, etc., como a gente tem tudo nessa condição, né? E a gente está falando de um país que, que necessita de um uso energético, por exemplo, no calor, a depender da região, a gente tem as questões com a climatização do ar, etc., já que a gente tem um sistema urbanístico que não permite, por exemplo, árvores, etc., né? Então a gente tem cidades muito quentes, apartamentos muito quentes, pouco ventilado, etc. Enfim, como que isso tudo se relaciona com essa política de bandeiras e o fato que a gente paga muito caro, né? Eu acho que isso dá a deixa para a gente pensar como o MAB, inclusive, não diz respeito somente e diretamente àqueles que são atingidos, mas em última instância está se referindo a todo o povo brasileiro. É uma luta do conjunto da nação, né? Como é que isso tudo se amarra? A gente fala que a população brasileira pode fazer parte do MAB porque ela é atingida pelos altos preços das tarifas. E é justamente o que você menciona. Mesmo a gente tendo um modo de produção de energia barato, e barato com as consequências socioambientais que são as hidrelétricas, sem pagar os direitos atingidos, sem fazer compensação ambiental devidamente, e aí a destruição da biodiversidade da mata ribeirinha, e aí a mortandade de peixes, e aí o aumento do reflexo dos gases de efeito estufa por conta da ampliação do espelho d'água, e outros tantos e tantos casos de crimes ambientais ocorridos em barragem, a despeito de ser muito barato, mesmo assim, proporcionalmente, a gente paga a tarifa mais cara do mundo, considerando a relação com o poder aquisitivo da média dos salários brasileiros. Então, tem tarifas mais caras no mundo? Tem, mas a média desses países, da Alemanha, de outros países europeus, a média de salários lá é maior. Então, o povo brasileiro é a população que mais precisa despender parte do seu salário em pagar a conta de luz. Então, a gente fala que por isso que a gente paga a conta mais cara de energia do mundo. E mesmo assim, por que, que isso ocorre? Porque é, o modelo energético está pautado na construção de barragem, na produção de energia a partir do lucro. Então, ao fracionar a, o sistema elétrico, como eu falei antes, com a privatização, se permitiu que várias empresas possam comprar energias do mercado livre, abrindo para especulação e abrindo, inclusive, para momentos de escassez, a tarifa ficar mais cara, inclusive abrindo para que todos os custos envolvidos na transmissão de energia sejam incutidos na tarifa, e a gente subsidia esses lucros dessas empresas todos os meses pagando na tarifa. Para um capitalista, e a gente pensando na lógica do capital, a energia é uma das mercadorias mais, como eu posso falar, mais rentáveis, porque ela tem um baixo tempo de rotação do capital,
ela está produzida agora lá na barragem, em segundos ela já chega na casa das pessoas, então ela tem um Ela é uma diferente mercadoria que já se vende, que basicamente. já se vende, além de ela ser uma mercadoria que ela é usada para produzir outras mercadorias, então ela tem esse outro ponto, além de ela ter toda a população demanda dessa própria mercadoria, então para um capitalista, para obter alta margem de lucro e de produzir mais valor, é uma mercadoria perfeita do ponto de vista de quem quer produzir lucro. E então, O é, consumo ele já está garantido, basicamente. Essa é uma das grandes questões para o capitalismo, né? A garantia de que eu vou investir o capital numa produção de mercadoria e que ela vai ser consumida no final das contas, né? ele é tão garantido que nós somos chamados de consumidores cativos. Então, não porque eles nos cativaram, né? A gente brinca, inclusive, porque a gente está no cativeiro que a gente não tem para onde escolher. Não tem como escolher pagar. Ah, hoje eu não vou comprar energia da Celesc, vou comprar energia da outra empresa que vai ter que fazer toda a estrutura e botar um outro poste na rua. Isso é impensável. Então, o, o povo brasileiro ele também é assim o fiador desses investimentos que gera tanto lucro para essas poucas empresas. E outras desigualdades que permeiam o setor elétrico é que, ao mesmo tempo que as barragens são construídas com financiamento de dinheiro público, isso a gente já não falou antes e deve ser mencionado, mesmo no setor, mesmo no momento em que se privatizou a geração de energia, quem financiou essas barragens foi o Estado brasileiro através do BNDES. Então, o, o povo brasileiro também financiou a construção das barragens e não usufrui desse investimento, digamos assim. Quem usufrui desse investimento é que captura depois essa energia produzida, que são as empresas privadas que se utilizam do empréstimo do BNDES para produzir energia e depois ela ficar com esse lucro estratosférico. E também os grandes consumidores, como a gente já falou antes, né, os setores industriais eletrointensivos, todos voltados para exportação, eles têm condições e têm programas de consumo de energia que permitem que eles paguem um preço mais barato do que nós pagamos, nós consumidores residenciais. Então, a Vale, a Alcoa do alumínio, a Tractebel, essas empresas gigantescas que são que são consumidores, tem uma palavra exata que agora eu não estou lembrando, mas que consomem muita energia, são consumidores em larga escala, elas mesmo investem e são acionistas de barragens justamente para elas acessarem um custo de energia muito mais barato. Então a Vale, que ocasionou todos os crimes que a gente mencionou antes, ela paga uma energia muito mais barata do que nós, por quilowatt proporcional, do que nós pagamos nas residências. Então, isso é outra característica profundamente desigual no setor elétrico brasileiro. E aí a única política pública que garante desconto para os consumidores de baixa renda, que é a tarifa social de energia elétrica, ela não chega nas pessoas que têm o direito de acessar aquela energia, aquele desconto na energia. E é uma outra luta do movimento, inclusive, para cadastrar essas famílias e fazer o debate nos bairros, de compreender que essa política pública, toda família que recebe até um salário mínimo e meio por pessoa na família, ela tem direito a, desculpa, meio salário mínimo por pessoa na família, de renda per capita, ela tem direito a receber um desconto, que inclusive no último ano, depois de muita luta, foi aumentado o percentual do desconto. Então ela pode receber 10, 40, 60% de desconto na sua conta de luz, e mesmo assim, metade das famílias brasileiras que têm esse direito não acessam esse direito. Quem tem esse direito? Todas as famílias cadastradas no Cade Único, que têm de renda per capita até meio salário mínimo por pessoa na família. É, na contagem das famílias consumidoras residenciais cadastradas na ANEEL, em torno de 45% das famílias brasileiras teriam esse direito, mas nem metade dessas acessam. Enquanto elas seguem pagando aí 20%, 10% do seu salário bruto em conta de luz, a Vale, a Alcoa, a JBS, os altos consumidores pagam um preço de energia proporcionalmente muito mais barato do que a população de baixa renda. Então essa é outra contradição enorme do setor elétrico brasileiro. Cara, isso é interessante porque ele vincula uma discussão que a gente cedo ou tarde vai ter que fazer aqui e é uma discussão, na verdade, é uma das principais discussões do país, no que tange a um país dependente,
A gente conversou sobre isso com a Dani também do MST, que é mais ou menos o seguinte, como tem uma característica muito particular do nosso país, do Brasil enquanto país dependente, que é o fato de que para ele se manter em reprodução, ele não precisa controlar o valor da força de trabalho abaixo. Então, a gente vê isso no debate sobre a reforma agrária nos países centrais, que, bom, você precisa fazer uma reforma agrária, porque a produção de alimentos, que é um dos principais gastos em salário, o que interfere no valor da força de trabalho, ele precisa ser reduzido, porque o valor da força de trabalho precisa ser reduzido, porque o salário precisa ser reduzido para abrir a margem de mais valor relativo, de lucro Uhum, dessas empresas, né? E é interessante como esse debate também entra na questão energética, porque você está me falando, bom, uma parte significante do valor da força de trabalho do brasileiro, para reproduzir a força de trabalho brasileira, é gasto com consumo energético. Então, e é um valor totalmente descontrolado pelo Estado, se eu estou entendendo bem, né? Ele está entrando numa lógica muito do livre mercado. Algo que a gente tem visto no debate recente com a Petrobras também, na questão da paridade de preço internacional, né? Então isso é muito interessante, porque ele dá um elemento a mais para a gente pensar o problemão que é um país dependente como o nosso, né? Então, como nem a energia, que é um dos principais elementos que interfere no valor da força de trabalho, ela é necessária do ponto de vista das elites dominantes no país, de ser controlado, né? Então, é mais um, mais um elemento para colocar na discussão, né? Provavelmente a gente vai ter que fazer essa discussão em breve, porque entra todos os debates sobre soberania nacional, desenvolvimento nacional e a grande questão que nos paira desde o século XX sobre o debate de se há ou não burguesias com interesse nacional, né? Se há isso que a gente pode chamar de burguesia nacional no Brasil, né? Então, não sei, eu acho que parece que de alguma forma entra, né? Se eu estou entendendo o teu argumento, né? com certeza. E isso é um ponto que é muito emblemático, porque como, como pensar a vida da classe trabalhadora hoje sem a energia? Muita gente também às vezes vincula, se vocês são contra a barragem, vocês são contra a energia elétrica. Pelo contrário, podem ter experiências de povos ainda que vivem muito bem sem energia, pode ser, mas isso é a minoria. Inclusive, os povos indígenas também lutam por acesso justo e de energia de qualidade e com preços justos. Inclusive, a energia garante melhores condições de refrigerar os alimentos, o que garante muito mais saúde. A gente tem toda uma discussão em relação ao acesso à energia como direito humano, inclusive. E a gente vê em casos quando há apagões ou eventos climáticos ou guerras que a supressão de energia atinge diretamente as pessoas que fazem hemodiálise, atinge diretamente medicamentos que não refrigerados perecem. Então, a energia ela tem esse elemento que é uma tecnologia, uma forma de melhorar a vida das pessoas que utilizadas com consciência social, vai servir para o povo brasileiro, vai servir para a população em geral, de forma assim, mais genérica, mas que deve ser controlada pelo povo. Se não for controlada pelo povo, vai perpetuar as desigualdades. É mais um modo em relação a isso. E aí, desse ponto que tu fala em relação a força de trabalho e também a forma como a burguesia nacional visualiza, né? A grande questão, no nosso entendimento, e por isso que um dos nossos autores que a gente faz a formação do movimento é exatamente Florestan Fernandes, é de como no Brasil não teve uma revolução burguesa. Então as estruturas no Brasil, sociais, elas são tão precárias que não houve essa forma básica que aí aconteceu na Europa e de outras formas que minimamente organizou o capitalismo para garantir um patamar mínimo de modo de vida, de condições, tanto como foi no caso da Europa do acesso à terra, ou que constituiu uma forma menos monopolista da forma de produção. No Brasil, pelo contrário, no Brasil a gente vive e se depara com a estrutura aí no setor elétrico ou no agrário também, em que não ocorreu a Revolução Burguesa, então as nossas desigualdades são muito mais profundas e por isso também aqui no Brasil as lutas por terra, por projeto energético popular, por moradia, elas são lutas que ultrapassam a finalidade dela mesma, porque na luta
projeto energético popular, na luta pela terra, na luta por moradia, na luta por esses direitos básicos, eles não vão finalizar somente na reforma para atender aqueles direitos. Mas nesse processo da classe trabalhadora lutando por esses direitos, e a classe trabalhadora, inclusive, vai se entender como classe trabalhadora para fazer uma luta superior em relação a esses direitos. Não vai parar a luta quando conquistar aqueles direitos. É por isso que os movimentos sociais compreendem essa importância da luta por uma pauta justa, por uma pauta que abraça boa parte da população e no processo de mobilização vai se constituir esse sujeito histórico que vai lutar para além do seu ponto específico, que é a terra, que é a energia, que é os outros temas, ou o alimento saudável, né? Então é isso, eu vejo dessa forma a relação com o que pode ser feito em relação à burguesia nacional, porque o Florestan vai dizer, inclusive, vai questionar se existe mesmo uma burguesia nacional, né? Que é completamente atrelada ao modo de produção em que é, existe uma relação neocolonial, então a burguesia nacional, na verdade, é somente um, um agente com procuração da burguesia estrangeira para perpetuar Sim. o modo de produção vigente no país. Essa é uma questão cara pra gente. Eu não sei se pra quem nos escuta isso fica totalmente claro, mas é que diz respeito às possibilidades de desenvolvimento do capitalismo. Né? Para vocês terem uma ideia, quem nos escuta, a gente está falando de que, bom, o capitalismo no centro no seu centro, né, Estados Unidos, países centrais, né, agora a China ascendendo, ele necessita de um controle do valor da força de trabalho, do valor do salário, das necessidades de reprodução, né? Interfere na lógica do capital, não é porque o capital é mais Uhum. bonzinho no centro, é porque interfere na lógica. Para ele ser mais lucrativo, ele precisa manter algum grau de controle dos alimentos, da energia, do petróleo. A gente vê um controle de preço intensivo dos Estados Unidos, por exemplo. Neoliberalismo e livre mercado é só no dos outros, né? É só nos países periféricos, Uhum. porque a gente vê muito controle de preço, silo de grãos, de armazenamento de grãos Uhum. para controle inflacionário. Então, essas políticas de controle de preço do que há essencial que fere, o que interfere no valor da força de trabalho, a gente vê muito forte nesses países centrais. Agora, se vocês pensarem no nosso capitalismo, boa parte desses setores, mineração, vale, setor energético, setor do agronegócio, ele independe do valor da nossa força de trabalho. Então, ele pode literalmente cagar e andar para o valor da força de trabalho. Se consegue sobreviver ou não, se tem que gastar um rim para pagar a conta de luz ou não, isso pouco importa, porque não interfere, basicamente, em boa parte do capital que hoje trabalha, produz mais valor aqui no nosso país, né? Eu acho que essa é a grande questão. Para gente não, para esse capital investido no país não interfere, basicamente, quase nunca interfere. Daí o debate do Florestan e tantos outros, de bom, talvez não exista nesse aspecto uma burguesia nacional. Tem burgueses aqui, obviamente, mas nesse sentido de que há um interesse nacional, talvez não exista de fato, né? Então, esse é um debate, conversando contigo e também acumulando o debate recente que a gente teve com a Dani sobre MST, parece que tá chegando a hora, talvez a gente tenha que fazer isso aqui no podcast em breve, avançar ainda mais, além dos elementos que vocês já estão mencionando, assim. E até pensar como seria, de certa forma, importante ter uma burguesia nacional. Assim, contraditoriamente, né? Acho que quem faz esse debate na internet bastante hoje em dia e fala nos podcasts é o Elias Jabor, e ele coloca como uma questão central a questão da soberania nacional, e ele, mesmo sendo marxista e tudo, ele cita de forma irônica que ele gostaria de ter uma burguesia nacional, ou seja, o, o capitalismo brasileiro ele não se organizou, não se fundou para resolver questões nacionais e que isso seria de certa forma até positivo justamente para fazer fazer coisas que a revolução burguesa resolveu na Europa e nos Estados Unidos, que é a distribuição de terra, que é assim a elevação mínima de condições de vida que lá foram resolvidas, mas eles não querem deixar que aqui ocorra, né? E um ponto que tu mencionou em relação à força de trabalho, é, é muito interessante a gente analisar que parece, né, que quando se controla preços ou quando se faz um controle social sobre os custos de vida, bem como tu disse, não é algo bonzinho, mas justamente prepara e condiciona que a classe trabalhadora esteja no dia seguinte descansada de novo para vender a sua força de trabalho de novo. Então,
nos países centrais, isso já foi concebido de forma que isso organizou o capitalismo deles de uma forma mais humana, assim, né? Então, a não permissão que ocorra aqui é justamente no processo que tu menciona, só para concordar, né? Em relação à relação siamesa que há da burguesia nacional com os interesses Sim. estrangeiros, né? E outro ponto que eu ia mencionar para relacionar com. E agora estou me repetindo aqui, me corrija, me interrompa se eu estou sendo repetitivo, é sobre a questão energética, que a questão energética não está sozinha nesse debate todo da macroeconomia. Então, a forma de estruturação do setor elétrico histórico, quando a gente for analisar toda a evolução do setor elétrico, da década de 30 até a privatização, os movimentos mais recentes, ou o crime de lesa pátria, que foi a privatização da Eletrobras, a gente compreende esses movimentos dentro de um contexto daquele momento histórico, quando o capitalismo brasileiro se desenvolvia e quais os momentos históricos daquele capitalismo, ou do mesmo capitalismo, mas no seu momento específico. Se a gente analisar o momento de construção massiva das hidrelétricas a partir dos anos 2000, a gente vê um, uma massiva construção de hidrelétricas que faz a gente chegar num cenário hoje que não é dito abertamente, mas o MAB sempre bate nessa tecla, que é está sobrando energia. Hoje, do modo que está colocado o setor elétrico brasileiro, está sobrando energia. E muitas vezes não é aproveitado a potência instalada hoje, porque justamente há uma necessidade de organização dos lucros do setor elétrico. Então, é mais lucrativo nesse momento produzir energia solar. Então, um shopping de São Paulo, hoje, da forma que foi constituído, pode alugar um parque industrial de placas solares no Maranhão e produzir energia através da geração distribuída, inclusive vender com bandeira verde, capitalismo verde e tudo mais. Não há emissão de carbono, não há impactos, digamos assim, da energia solar, mas porque hoje isso é lucrativo. Então, se não aproveita outros setores e outras estruturas já instaladas justamente porque é menos lucrativo do que fazer novas. Então, assim, é uma aberração e uma contradição enorme o modo como se gere e se pensa o setor elétrico brasileiro, totalmente dominado pelos interesses privatistas, além de capitalistas e, sobretudo, financeiros, né? Hoje é assim, uma situação, quando a gente se depara e vai estudar mesmo, assim, é isso mesmo? Se decidiu diminuir o nível dos reservatórios no meio da pandemia? Sim, se decidiu. Porque Esse é um aspecto importante, porque os liberais sempre batem na ideia de que a autorregulação do mercado é o que há de mais racional que a humanidade vai conseguir construir. competição, É, a competitividade, a regulação dos preços, etc. E isso é um bom exemplo, né? Porque mostra o tamanho da irracionalidade do sistema social em que a gente vive.